Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Olha, as reclamações em relação às cobranças indevidas lideram o ranking das queixas registradas pelos consumidores brasileiros. É o que aponta um levantamento realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor nos PROCONs de todo o país. De acordo com esse levantamento, as cobranças indevidas representaram em 2013 28,3% das reclamações. E em 2014, esse número promete ser ainda maior. Para você ter uma ideia, o PROCON de São Paulo registrou desde o início do ano mais de 260 mil reclamações referentes a cobranças do cartão de crédito, nas contas de consumo e de telefones celulares. Você em casa tem o hábito de conferir o seu extrato bancário e as faturas do cartão de crédito. Como você deve proceder em casos de cobrança indevida? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso aqui no estúdio com Luciana Gouveia, advogada, Nelson de Souza, professor de Finanças do IBMEC Rio de Janeiro, e Cris Carnaval, publicitária. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Você controla as suas contas pessoais? Tem dúvidas sobre esse assunto? Então aproveite para fazer as suas perguntas. Participe mandando as perguntas e os seus comentários para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Cris, eu queria começar com você. Você é uma pessoa que tem o hábito de controlar as suas contas? Tenho. É até raro, né, nessa faixa etária, acho eu, que perante os meus amigos eu sou tida como a que mais controla os gastos mesmo, né? Você sempre foi assim? Você sempre Sempre controlou foi assim. ou aconteceu alguma questão específica para que você passasse a ter esse controle maior? Sempre fui uma pessoa contida e controladora com os meus gastos, mas depois que a gente vai virando adulto, que tem que administrar melhor o dinheiro, né, que a gente começa a estagiar, entrar no mercado de trabalho, e vai morar sozinho e tudo mais, e começa a ter planos, aí a gente começa a colocar na ponta do lápis o que de fato está valendo a pena, da onde é o ralo do dinheiro e tudo mais, né? Agora, Luciana, esse comportamento da Cris é um comportamento que não é muito comum de nós brasileiros, né? Nada comum. Então, quais são as cobranças das contas pessoais que nós devemos ficar mais atentos para que esses erros e cobranças indevidas não aconteçam? Pois é, eu estou impressionada, né? Tá de parabéns. Mas, assim, realmente a gente não vê isso como comum. Eu, como advogada, né? Ao modo de advogada, vejo muito no meu escritório a reclamação de quem, por um acaso, não olhou as contas e quando viu, por exemplo, o cheque especial explodiu, a pessoa não tem mais condições de pagar. Ou então no próprio, hoje em dia nos contra-cheques, né, dos pensionistas, os funcionários públicos, eles recebem têm aqueles descontos, né, de empréstimos e às vezes vai além do quase o contra-cheque inteiro e eles não sabem o que fazer. Então, para tudo isso, existem leis, né, favorecendo que o cidadão possa realmente tomar alguma providência para voltar a ter tranquilidade diante disso. Porque, assim, é entendido que desde 88, por conta da nossa Constituição Federal, a que foi instituída, né, nós deveríamos ser uma sociedade mais cidadã. É uma Constituição mais cidadã. Então, é em favor do cidadão e não em favor de gastar dinheiro, de morrer por causa do dinheiro, de sofrer por causa do dinheiro. Que entendeu? leis são essas que você citou? Eu estou falando da Constituição Federal mesmo, entendeu? É entendida como uma Constituição cidadã. Então, para beneficiar o cidadão. E é apavorante porque a gente descobre que está acontecendo exatamente o contrário. Por exemplo, você citou aí os bancos, os cartões de crédito, né? Eles acabam que estão arrancando dinheiro do cidadão e porque ele não olha o extrato, ele não controla as contas, ele não sabe dos seus direitos, acaba que ele vai sendo engolido mesmo, até que vai procurar um advogado e vai perceber o quanto que já perdeu e vai tentar recuperar alguma coisa, né? Nelson, vamos falar da questão do extrato bancário, né? Aquelas tarifas que muitas vezes aparecem ali perdidas e que a gente não tem nem noção de que elas existem muitas vezes. Esse é um erro muito comum cometido pelos bancos e que cuidados o consumidor tem que ter na hora de pegar algum contrato, algum empréstimo, nessa relação com o banco? De fato, os bancos cometem alguns deslizes desses aí. Mas as pessoas, os consumidores, não são também isentos disso tudo, porque elas têm, por si só, a obrigação de fazer a sua própria fiscalização, que é do interesse delas mesmo assim. Então, pelo menos mensalmente, você e toda a instituição financeira tem
a obrigatoriedade de encaminhar pelo menos um extrato mensal para a pessoa, deve verificar se o que ali foi debitado, o que saiu da sua conta, corresponde àquilo que de fato a pessoa gastou. E se houverem débitos, outros, tarifas, etc., verificar o que é que eles são. Essas tarifas, muitas delas, podem ser negociadas. O interessante é que quando você começa um relacionamento com uma instituição financeira, não só quando começa, mas a qualquer momento, reavalie isso e tente renegociar para isentar ou reduzir o máximo possível. Você já teve algum problema com tarifa bancária, Já. Cris? Aumentaram, meu banco aumentou a minha tarifa bancária sem a minha autorização e eu não vi nenhum benefício nisso. E eu liguei para o gerente e pedi a redução de tarifa. Nesse caso da cobrança indevida, Luciana, nas tarifas, o que o consumidor deve fazer? A primeira coisa é quando detectar isso, né? Ir de encontro ao gerente, mas já vai munido de uma carta, né? Você prepara uma carta para o seu gerente explicando o que aconteceu, que aquilo foi uma decisão que só o banco tomou, então a gente chama isso foi uma decisão unilateral, né? Não está correta, ele deveria ter sido avisado para decidir se queria ou não aquela mudança, né? Aí você leva uma cartinha, pede ao gerente para assinar, né? Como se fosse um protocolo dizendo que recebeu e bota um tempo para que sejam tomadas providências para que aquilo seja alterado. Até hoje em dia, existe a facilidade que o próprio Banco Central já determinou, você não precisa, né? Você não paga nada para ter uma conta corrente aberta. Se você se encaixar lá em certas faixas, tantos talões de cheque por mês, acho que são 2, uma série de coisas, conta salário e tudo mais, você não paga, não precisa pagar. Mas mesmo assim os bancos vão lá, impõem uma tarifa e aumentam ainda no meio do caminho. Então você faz essa cartinha para o seu gerente, pede que ele assine que recebeu. Se eles não tomarem as providências de voltar ao que era antes ou fazer o que você está pedindo, aí você vai precisar ou ir a um juizado especial se o valor for pequeno, né? O valor que geralmente tarifa ainda é um valor pequeno. Então você pode ir a um juizado especial, que lá vai ter um advogado que a gente chama dativo, que é um advogado que deve fazer um serviço gratuito para você. Você não vai pagar nada por isso. Você vai reclamar, fazer a sua queixa, ele vai lá anotar, vai fazer uma ação contra esse banco. E aí, provavelmente, você vai ter ressarcimento tanto daqueles valores que foram cobrados errados, quanto, muitas vezes, por dano moral. Por você ter perdido seu tempo com essa questão que você não deveria ter perdido, né? Que aquilo ali não foi pedido por você. Então, você pode ir a um juizado especial. Quando são causas abaixo de 20 salários mínimos, você mesmo pode requerer, mas eu acho sempre melhor pedir ajuda desse advogado, já que é grátis. Você pode ir à Defensoria Pública também reclamar dessa questão. E hoje em dia as universidades, especialmente as que têm a cadeira, né, do direito, elas têm, a gente chama, são escritórios modelo. Então, nesse escritório modelo, você também pode ir lá e pedir ajuda para resolver esse tipo de questão. A gente depois vai falar mais de como o consumidor pode procurar ajuda, sites também que a gente vai dar de dicas. Você conseguiu resolver rápido o seu problema nesse caso, Cris? Nesse caso, sim, mas eu já tive que recorrer a juizado de pequenas causas. Por que questão? Porque eu tinha sofrido um assalto, roubaram os meus documentos e fizeram compra no meu nome. E justamente por acompanhar o extrato, eu comecei a perceber que tinha algum problema. E aí, quando eu fui realmente puxar extrato de SPC, Serasa, eu descobri que, mesmo tendo feito BO, mesmo tendo feito isso tudo, essas empresas, 5 empresas autorizaram compra no meu nome, mesmo estando bloqueado. E aí eu tive que entrar com o processo. Quer dizer, aí não tem só a questão do extrato, mas tem a questão do cartão de crédito também, né, Nelson? Que é um grande problema, né? É um risco, né? O cartão de crédito é um risco. Agora, voltando àquele assunto anterior, as pessoas devem também se disciplinar. Toda atividade econômica é voltada para a pessoa consumir produtos, serviços, etc. E a gente sabe que o cerne da decisão é predominantemente emocional. Então, as pessoas decidem muitas vezes na emoção sem avaliar as consequências de uma decisão, de uma compra, de um serviço ou de alguma coisa. Quando não se enquadra dentro do orçamento, tem a tentação de pagar parcelado. Isso é tudo que não deve fazer. O parcelamento de um cartão de crédito pela pessoa, não pela loja, aí sim é outra coisa, é uma coisa que o preço é proibitivo. Você diz o parcelamento da compra ou da própria fatura? Da fatura, o parcelamento da fatura. Porque o parcelamento da compra seria um ônus de quem vende, de quem presta o serviço ou de quem entrega o produto. Agora, o parcelamento por parte do consumidor, do cliente, da compra, esse aí é proibitivo. As taxas são muito elevadas. Em média, quer dizer, hoje as instituições são obrigadas a apresentar o custo efetivo da operação, não só as taxas de juros e a projeção delas ao ano, mas também os impostos que existem. Qualquer financiamento, qualquer empréstimo tem tributações específicas. Então, às vezes, chega perto de 400% ao ano. Significa que cada R$1 que você pegou emprestado vai pagar 3 no final do ano.
Muita diferença. Muita diferença. A gente tem uma participação daqui da Jéssica Cardoso via Twitter, que é como a Cris. Ela guarda os comprovantes de compra. Quando a fatura do cartão chega, ela faz a conferência e faz os cálculos referentes às cobranças bancárias. Cris, o que você faz para controlar seus gastos? Você faz alguma planilha ou é um controle mesmo quando as contas chegam? É, uma planilha, assim, eu já tenho uma base de custo fixo mensal, né? Que a gente sabe quanto é que a conta de celular tem que vir dentro daquele valor, o aluguel, condomínio, enfim, luz tem uma margem. Então, isso já está tudo previamente calculado. Aí tem os extras, né? Que eu tenho algumas segmentações, algumas categorias, que é lazer, saúde, beleza, entretenimento, enfim. E aí eu aloco uma parte do meu salário para cada categoria dessa. E às vezes eu identifico onde é que está o ralo, né? Teve um mês que eu realmente me assustei, eu falei assim, o que aconteceu? E aí eu consigo identificar onde é que está o ralo do dinheiro, que muita gente não sabe disso. Quando você vai conversar com alguém e fala, puxa, mas junta dinheiro para o seu sonho, para uma viagem, para um carro, enfim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem, você não sabe onde é que está o ralo do seu dinheiro, né? Então você gasta sem saber onde é que você está gastando. Então ter o controle, além de você não ser lesado, né, pelas instituições e por outras empresas, você consegue até mesmo poupar para uma coisa no futuro, né? A gente tem mais uma participação do Thales, é um caso interessante. Ele falou que confere sempre as tarifas bancárias, mas infelizmente o banco que ele trabalha no ano de 2012 inseriu um seguro e um plano de capitalização sem autorização dele e ele não solicitou nenhum dos serviços. É aquilo que o Nelson e a Luciana estavam falando, né? É preciso tomar cuidado também com essa contratação indevida, não, né? Isso não pode. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Eu queria agora falar das contas de consumo, né? Muitas vezes elas parecem indecifráveis para o consumidor, né? Essas contas de consumo, água, luz, telefone, acho que o celular é até um caso à parte, né? Mas assim, água, luz, esses são casos também de erros comuns nas cobranças de serviço? Certamente. A conta da SEDAI, por exemplo, você às vezes pode pedir que eles reavaliem realmente se é aquele seu consumo da água. Eu já tive casos também nesse sentido da pessoa pedir porque veio um valor absurdo e a pessoa estava 3 meses viajando, né? E aí eles foram lá e fizeram um controle e viram que não era aquilo e realmente não precisou pagar, ou pagou adiante, eu não me lembro como é que foi. É difícil para o cidadão identificar o que vem nas contas de consumo? Algumas sim. Energia, por exemplo, ele mede um consumo de energia. É difícil você aferir se de fato consumiu aquela energia ou não. Você não tem recurso para isso. Você pode comparar com meses anteriores e ver quanto a evolução, se teve mais ar-condicionado, alguma coisa assim, mas nem sempre é tão fácil aferir isso aí. Tem uma lei que está em tramitação no Senado, que diz que empresas e fornecedores de produtos e serviços essenciais, como água, luz e telefone, terão que devolver ao consumidor os valores cobrados indevidamente multiplicados por 4. Hoje em dia é o dobro, né? Que as empresas têm que devolver, né, Luciana? Mas antes você vai ter que verificar realmente se o juiz vai determinar dessa forma, né? O que acontece? As leis são lá escritas, são publicadas, né, criadas, e aí a gente fica lá cheio de esperanças, só que vem o judiciário e o juiz acaba determinando se aquela lei vai pegar ou não, né? Então, assim, tem que ver como é que isso vai ser recebido no final das contas. A gente vê muita questão do dano moral, né? Essa cultura do dano moral não se formou aqui no Brasil. Então, assim, os juízes ainda não entendem isso, de como é perder tempo, por exemplo, você ligar 500 vezes para o cartão de crédito e ficar aquela musiquinha, fazer você repetir 400 vezes os seus dados, e é tempo do seu trabalho, é irritação, tudo isso. Então, isso tem que gerar um dano moral, mas aí eles acham que não precisa ser tão grande, não sei o quê. E no final das contas, como a gente não tem ainda um mecanismo aqui no Brasil, que seria ideal criar um mecanismo assim de que, então, vamos fazer uma grande ação coletiva, porque junta todo mundo nessa ação, e aí essa empresa vai ter que pagar lá 1 bilhão para resolver essa história, aí as empresas parariam de fazer aquele tipo de coisa. O que a gente vê hoje em dia é o Ministério Público, por exemplo, essa questão do cartão de crédito, que começaram as administradoras começaram a exigir que a gente pagasse um seguro de roubo do cartão, né? R$2. Aí todo mundo acaba pagando. Aí depois viram que não colava, começaram a pedir, olha, bote seu seguro. E os ministérios públicos dos estados estão tomando providência, porque não tem, a gente, consumidor, não tem que pagar esse seguro. É o cartão de crédito que tem que cuidar disso, ponto.
Mas eles conseguiram enrolar um monte de gente com essa história. Então, assim, era necessário, eu conversei há poucos dias, eu entrevistei um desembargador aqui no Rio de Janeiro e ele estava falando disso. Era importante que houvesse essas ações coletivas e que todo mundo, quando reclamasse um direito desses, já convocasse o Ministério Público para que o Ministério Público realmente agisse, chegasse lá, ó, vamos parar com isso, por favor, chega. Agora, em relação às contas de consumo, muitas pessoas colocam as contas em débito automático. Né, professor? Você, como professor da área de finanças, você aconselha que isso seja feito pelo consumidor ou é melhor que ele receba a conta para conferir? Isso é uma decisão de foro íntimo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma conta em débito automático, porque as poucas vezes que tentei isso não deu certo. Não sei se me implicasse. Mas outro aspecto importante é que é a carga tributária que existe nas contas. Por exemplo, a energia, tivemos um aumento agora por conta dessa dificuldade de apagão e tal, e se colocou um imposto que deveria ser por fora, ninguém vai pagar, e coloca-se o imposto dentro da conta. Você não tem como separar, pagar a energia, a conta de luz propriamente dita e pagar o imposto. Então vem tudo de uma vez só. E outros assim, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o nosso estado, praticamente quase metade da conta de telefone é imposto. É muito caro, né? Mais de 40%. Você já teve problema com conta de consumo, Cris? Já tive com débito automático, também já tive nenhuma conta minha no débito automático e várias vezes, assim, desde cartão de crédito, cobrança indevida, de compra que eu não fiz, mas eles resolveram rapidamente nesse caso. Como é que você percebeu o problema? Fatura, então? olhando, né? Eu não tenho nenhuma conta em débito automático. Ontem mesmo chegou minha conta de celular, eu fui conferir por que veio R$10 a mais, de onde saiu esses R$10 a mais que não estava previsto. Aí, foi o interurbano que eu fiz, ok, de fato eu fiz. Mas se não, você acaba, se você coloca em débito automático, você não confere. E aí, uma vez pago, para você reaver esse dinheiro, é muito mais trabalhoso do que você identificar antes, né, anteriormente. A gente tem algumas dúvidas de quem está nos assistindo em casa, então eu queria ver se a gente consegue esclarecer. O Jocelio via Twitter. O banco pode bloquear, descontar ou pegar o salário para pagar ou cobrir uma dívida? Pode, Nelson? Salário não. Salário não. Então, o banco não pode pegar o seu dinheiro da sua conta para cobrir alguma dívida sem a sua autorização. É bom ele já reclamar, fazer a cartinha para o banco ou procurar um advogado também, né? Tem uma outra pergunta. Guanali de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro, pelo telefone, perguntou o seguinte: o banco está cobrando uma dívida com um valor absurdo de 1.995, mas não especificam o porquê da cobrança. Sou aposentado e não tenho condições de contratar um advogado. Como eu posso proceder em relação a esse caso, Luciana? Isso foi o que eu expliquei. Primeiro ele faz a carta para o banco e pede um prazo para resolver. Se não resolver, ele pode ir num juizado especial próximo da residência dele, tem algum juizado, tem espalhado aí pela cidade, né? Ou ele procura uma universidade que tenha lá o escritório modelo, ou ainda tem a Defensoria Pública. Ele tem que ir num Tribunal de Justiça procurar a Defensoria Pública para ajudá-lo. Uma coisa que seria interessante nisso é que desde há algum tempo existe um dispositivo legal que ao final de cada ano, tanto as instituições financeiras quanto as concessionárias de serviço, energia e tal, têm que mandar uma carta para cada cliente dizendo que até aquela data ele está totalmente quitado. Por quê? Para ele não ter que guardar os extratos comprovantes anteriores. Poucos fazem isso. Aí seria um documento anual. Um documento anual. Bancos estrangeiros, por exemplo, são mais rigorosos, são mais criteriosos nisso. Eles mandam esse tipo de documento. Agora, a maioria das concessionárias, dos prestadores de serviço, não manda esse tipo. Não manda. É um outro. E é um dispositivo legal. Eu não me lembro nunca de ter recebido. Eu já recebi, mas já recebi alguns, mas a maioria não envia. Então, isso resolve. Não aconteceria isso, de ficar lá, aparecer uma dívida de 1995. Isso não pode acontecer isso. É muito longe, né, para que isso tenha sido de cobrado agora. 1995, já não tem por que cobrar. Aliás, eles fazem isso também, porque são aqueles 5 anos, né? Veio o novo Código Civil, ainda baixou essa cobrança aí para 3 anos de dívida. O valor da dívida você tem até os 3 anos para fazer alguma coisa e cobrar, para reaver, senão perdeu. Mas a gente vê que eles ficam insistindo. Eu tenho clientes também que têm dívidas lá de 1.900 e alguma coisa e o banco até hoje liga. Gente, nem dá bola, porque não tem mais. Essas pessoas tentaram negociar com o banco lá atrás, o banco não quis negociar porque eles fizeram aqueles cálculos do empréstimo, que os juros do cheque especial é uma loucura, né? Aquela bola de neve. Então, aquilo cresceu absurdamente, a dívida da pessoa, na verdade, era lá uma coisa de R$2.000, de repente o banco aparece dizendo que ela deve 30 mil. Aí a pessoa diz, não, 30 eu não pago, ok, 5 mil eu pago. Aí o banco, não aceito, então tá, então não pago,
o banco sujou o nome da pessoa. É sempre bom tentar o diálogo, né? Sim, tem troca de cartas e tudo mais. Aí o nome da pessoa ficou sujo lá durante 5 anos na SPC Serasa. Quer dizer, passaram os 5 anos, o banco não entrou com uma ação judicial, que ele deveria ter feito, então não pode mais cobrar a dívida. Mas mesmo assim, eles passam isso para outras empresas de cobrança e isso vai se perpetuando. E a pessoa não tem mais que pagar nada. E aí vem também o que a gente chama das cobranças ameaçadoras, né? Que também é o que o banco faz, o cartão de crédito faz e não poderia. É outra coisa que você pode reclamar na justiça. Aquele negócio de ficarem ligando para sua casa às 7 da manhã, às 9 da noite, o dia inteiro, cobrando. E às vezes, o pior, quando você nem tem a dívida, isso aí não pode ser. A Cris fez uma carinha de que isso acontece mesmo. Não, mas comigo. no telemarketing também, né? De dívida não, graças a Deus eu nunca tive, não. Mas telemarketing também é abusivo, né? Tá tudo errado, assim, na minha concepção, como consumidora, né? Essa questão da Cris, né, Nelson, que a gente colocou no início, que ela explicou que ela controla, tem essa preocupação com as finanças, a gente já falou aqui que não é uma preocupação de todos nós brasileiros. Não é um comportamento usual, né? Então, que dicas você pode dar para quem está nos assistindo em casa sobre as suas finanças pessoais? Que tipo de controle, que tipo de ações ele pode tomar no seu dia a dia para controlar as suas contas? Isso vai além das contas, né? Isso vai todo um processo de vida. Uma das coisas simples que qualquer pessoa pode fazer é fazer um orçamento. Uma canetinha, um papel, pode fazer. O que ela tem de recebimentos, de salários, de prolabore, o que for, e o que ela gasta ao longo do mês. E ver o que falta e o que sobra. Porque às vezes, e nisso as instituições financeiras são sorrateiras, e pode acontecer, embora eles sejam prestadores de serviço, eles colocam lá limites de valores. Então, isso afeta sobretudo as pessoas mais idosas, que não conseguem discernir que ela tem um saldo lá de R$1.000 e tem um limite de 5, aparece lá como ela pode dispor de 6. Ela trata aquilo tudo como se fosse um valor dela disponível. E não é, e depois ao usar aquilo tem então o dissabor de ver que tem encargos de, às vezes 10% ao mês e às vezes até mais do que isso aí. Então essa pessoa, depois de algum tempo, aquilo de fato vira uma bola de neve, ela não consegue, começa a aparecer aquelas cobranças. Aquela cobrança não é uma tarifa, é encargo de mais impostos incidentes em cima desses encargos e de fato são devidos, porque ela inadvertidamente usou aquilo como se fosse uma coisa dela que não é. Esse é um problema sério. Agora o outro isso é uma coisa antiga, é você usar apenas aquilo que você tem. Eventualmente, em situações extremas ou momentos particulares da vida, você pode pegar um financiamento, pode usar para alguma coisa, mas isso não acontece todo dia, não se pode viver usando recursos terceiros e recursos caros como esse, e essa é uma coisa que tem que ser evitada. A saída disso, se alguém já está nessa situação, é tentar trocar uma dívida cara, como um parcelamento de cartão de crédito, um cheque especial, por uma dívida mais barata, tipo um empréstimo consignado. Isto é para resolver a situação, não para trocar um modo de vida por outro. Cris, você faz isso que o professor falou, né? Como é que você, rapidamente, pela sua experiência, de que forma você pode ajudar quem está em casa a controlar suas finanças pessoais? Eu acho que vem desde criancinha mesmo, né? Assim, você tem que ter um hábito de vida. Eu vejo amigos próximos, assim, bem enrolados com as suas finanças, pessoas que ganham até muito mais do que eu e que não conseguem fazer metade do que eu faço, assim. Os meus amigos falam que eu faço mágica com o meu dinheiro. E eu falo, não faço, é só a questão de... Eu controlo. Eu controlo, não é uma questão de pão durice, sabe? Eu gasto com o que eu mereço, né? Eu me permito. Mas é exatamente isso, quanto aquilo vale, quanto eu tive que trabalhar quanto é minha hora de trabalho. Eu acho que nem todo mundo faz essa conta, né? Quanto é a sua hora de trabalho? Então, para você comprar alguma coisa, quantas horas eu tive que trabalhar? Será que vale? Será que não vale? Eu acho que é muito exatamente isso, parar de querer tudo ao mesmo tempo e querer aos poucos, sabe? O que eu posso agora, nesse mês? É primordial, é fundamental? É planejar, né? Planejar, exatamente, sabe? Às vezes as pessoas saem, tá na moda, eu quero, e saem comprando, que nem umas loucas, e depois não analisam as consequências, sabe? Que vai chegar, vai bater na porta, né? Uma cobrança. Com certeza. Aí complica tudo o resto, né? Luciana, para a gente terminar, infelizmente o programa está acabando, você tem alguns sites que o consumidor pode procurar para ficar mais bem informado, né? Que dicas você pode dar em relação a esses sites? Olha, com relação aos bancos, tem uma cartilha muito interessante no site do IDEC. É idec.org.br. Isso. Vou botar para quem está em casa. Lá tem várias cartilhas e essa com relação aos bancos vale a pena procurar, que ela é muito interessante. Inclusive tem os modelos dos
das cartas que você pode encaminhar ao seu gerente para resolver os seus problemas. Outro site que assim não pode deixar de ver é o do Banco Central. É o site oficial, né? O Banco Central. E a gente também está botando para quem está em casa, bcb.gov.br. Perfeito. Aí tem a parte do FAQ, né? Onde tem os esclarecimentos e lá você consegue ver como tratar a questão da portabilidade do crédito, que é essa coisa de você usar o empréstimo, poder usar com outras empresas, com outros bancos, né? Tem a questão das tarifas, como ter tarifa gratuita, ter tarifa mais barata. Então, vale a pena visitar lá também. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença, pelos esclarecimentos, viu? A você em casa, obrigada pela companhia. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as suas dúvidas. No nosso site você consegue acompanhar mais um pouquinho desse assunto. E a gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia, como você já sabe, no site do canal Futura. Até amanhã e uma boa tarde para você. Tchau!